Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se você não faz a sua parte, não adianta nada pedir oração para alguém. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Dentro da nossa fé, nós precisamos exercitar as coisas que nós acreditamos. Quando nós começamos a ler a Bíblia, quando nós começamos a frequentar a igreja, quando nós começamos a pensar da forma que Jesus nos ensina, não tem mais espaço para aquela velha vida, para aqueles velhos hábitos. Então a nossa vida, ela começa a ser a mais parecida com as coisas que Jesus coloca dentro do nosso coração. Antes, por exemplo, tinha coisas que a gente não via maldade. Em mentir, por exemplo. A gente mentia e não tinha problema. Só que hoje a gente sabe que o pai da mentira é o diabo e nós não somos mais filhos dele. Então, quando o Senhor ele coloca a verdade dentro do nosso coração, ele modifica também o nosso comportamento. Então, dentro da nossa rotina, nós começamos a construir novos hábitos. Um hábito, oração. E o que é oração? Orar é conversar com Deus. Simplesmente assim. É que quando a gente começa a participar da vida cristã, e muitas vezes é através dos nossos pais que nos levam a alguma igreja, e sem entendimento nenhum, a gente começa a ouvir certos tipos de oração e de alguma forma entende de forma equivocada. Se a gente olha as coisas que já aconteceram na nossa vida, e por diversas vezes nós ficamos em silêncio com Deus, porém todos à nossa volta sabiam o que estava acontecendo. E orar é justamente isso, é contar para Deus o que tem dentro do nosso coração e as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter uma consciência a mais do que é o pecado. O pecado é tudo aquilo que modifica os nossos sentimentos para algo negativo. Todas as vezes que você faz algo e se sente mal, é pecado. E é justamente assim, eu acho que essa é a forma mais simples de explicar o que é o pecado. Enquanto o Espírito Santo ele produz bons sentimentos, a ausência dele deixa espaço para a nossa natureza humana sentir tudo aquilo que é de ruim. E diferente do Espírito Santo que nos dá o controle da nossa vida, a nossa natureza ela remove isso. Quantas vezes a gente não fez algo porque estava com a cabeça quente? E olha que a gente já tem terminologias até para esse tipo de coisa. Que você estava com raiva e se descontrolou, que você sentiu ciúme e também perdeu o controle, que você bebeu demais e perdeu o controle. Então, tudo aquilo que nos faz perder o controle é pecado. Tudo aquilo que não nos permite pegar as coisas que são de Deus e criar continuidade nelas, também são pecados. Se a gente vai lá em Salmo 66, versículo 18 e 19, a palavra ela diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Olha como a gente precisa, primeiro, reconhecer o pecado. Não esconder o pecado de Deus. E olha o que ele fala: o Senhor não me ouve enquanto eu não reconheço o meu pecado. Tá bom, então eu não quero passar pela experiência de ter que me reconhecer, de ter que me despir, de ter que pedir desculpa, de ter que pedir perdão. Eu não quero. Eu acho que eu tenho um jeito melhor, mas eu tô precisando de um favor de Deus, eu tô precisando de um milagre, mas eu não quero comprometer a minha vida, as coisas que eu gosto a isso. Não, então o que eu faço? Vou pedir para outra pessoa orar. Pronto, resolvido o problema. E essa dependência que se acaba criando de outras pessoas, para mim, eu acho que essa é a pior coisa que existe no mundo. Primeiro, porque isso daí não é relação. É impossível. Vamos imaginar que você vai conhecer alguém para você passar a sua vida inteira. Só que você nunca vai conversar diretamente com essa pessoa.
sempre você vai pedir para alguém falar com ela. E essa pessoa também, ela não precisa ter fidelidade nenhuma para você, tá? Como você não conversa diretamente com ela, ela pode fazer o que ela quiser e do jeito que quiser. Porém, ela continua sendo a sua esposa. Todos nós somos filhos de Deus, não é essa a relação que a gente quer ter com o nosso pai? Pedir para que outra pessoa que tenha intimidade, que tenha comprometimento, para que ela ore por nós? Eu sei que tem diversos pastores que adoram, falam, vamos orar, não, vamos orar. Não tem nada de errado nisso. O problema é a gente criar uma dependência humana, onde ao invés dessa dependência ser de Jesus Cristo, todas as vezes que algo dá errado na minha vida, eu vou procurar um pastor, um padre ou alguém para que ele ore por mim. Será que ele pode confessar os meus pecados? Será que é ele que pode viver a minha vida? Qual que é o sentido? A gente olha diversas passagens na Bíblia, mas todos são profetas ou são pessoas que estão amando de Deus no meio da obra de Deus, em pessoas que estão influenciando o povo de Deus. Tem todo um contexto religioso para aquelas pessoas estarem pedindo oração umas para as outras. E é diferente eu chegar no próprio Jesus e falar, olha, você não expulsa um demônio, você não ora, você não faz. É diferente. Pediram para o próprio Jesus. Você imagina chegar e aí a gente começa ao cúmulo do absurdo. Começa a colocar aquele monte de santo na frente de Deus, começa a colocar a mãe de Deus na frente de Deus. Estava vendo uma passagem hoje que chamou bastante atenção, que foi a passagem que quando Jesus ele acaba de nascer. Então nós colocamos duas pessoas no mesmo lugar, tá lá Maria, tá lá Jesus. Beleza, aí chega os reis magos, ele ainda é um nenezinho. E lá fala assim, prostrando-se diante dele. Por que não se prostraram diante dela? Se ela estava junto, se ela era tudo aquilo, se ela é intercessora, por que eles não pediram para ela, para que quando ele crescesse, tivesse entendimento, ela falasse? Porque mesmo Jesus sendo neném e não tendo entendimento, eles prestaram reverência a ele. E eu não estou falando isso para ficar perseguindo, porque para mim é indiferente. Quer acreditar nas coisas do jeito errado, vai continuar pedindo oração para os outros, porque a tua oração ela não tem poder. Olha o que fala os salmos que nós lemos. Se eu acalentasse o pecado no coração, se eu conservasse aquilo que é pecado, se eu coloco a idolatria dentro do meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, você pode morrer de orar. E não é à toa que coloca a oração pronta. Fica lá repetindo a mesma coisa, a mesma oração que é usada como punição. Você fica lá repetindo. Ah, não, mas eu já recebi uma graça. O nosso Deus é misericórdia. Nós não fazemos nada por merecimento. E é simples, é a natureza de Deus. É simples, olhe a natureza de Deus. Só que ele deixa muito bem claro, eu gostaria de ter um relacionamento com você. Eu gostaria de tirar esses intercessores e que você conversasse diretamente. Eu sou teu pai, você é o meu filho, eu quero que a gente converse junto. Eu não quero mais gente no meio do caminho. Mas Deus me ouviu. Como que ele sabe que Deus ouviu? Porque ele não acalentou mais o pecado dentro do coração. Porque ele mesmo começou a conversar com Deus. E ele sentiu que Deus deu atenção à oração que ele tinha feito. Se a gente vai lá em Provérbios 28, versículo 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Olha como Deus ele não gosta de gente que não quer saber da palavra, que não quer ter dentro do comportamento a presença dele, que não quer se relacionar. Olha a palavra, detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, se alguém se recusa a não querer saber da palavra de Deus, de saber o que Deus quer ou deixa de querer. As coisas elas são tão claras na Bíblia que só não entende quem não quer. Uma coisa que eu já aprendi, só defende o errado quem tem benefício no errado. Porque não tem o menor sentido você defender coisas que podem destruir a tua vida. Ao menos que você não tenha sabedoria suficiente para saber que essas coisas são as coisas que te escravizam. Então, a partir do momento que Deus tenta tirar tudo aquilo que te escraviza, só que você não consegue se ver sem aquilo. Porque a tua vida ela é tão desgraçada que, de repente, aquele pouquinho das coisas que acontecem parece que é o bom. Só que você não está sendo curado, você está sendo enganado. É a mesma coisa, você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio.
O remédio, ele cura a tua dor ou ele ensina o teu corpo a não sentir a dor? Ah, é por isso que passa 8 horas, você tem que tomar outro para enganar o seu corpo de novo, tomar outro para enganar seu corpo de novo, tomar outro. E assim vai. Vai criando uma dependência de alguma coisa porque não se resolve o problema. E qual é o problema? É tudo aquilo que você não consegue renunciar. E aí você acha que você sente que você precisa de Deus, mas você sente também que você precisa da tua vida e das tuas coisas, que você não é um cara da igreja, que você não é esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa que eu sou? Eu, por acaso, eu falo que você é um tipo de pessoa também? Pelo teu cabelo, pela tua aparência, pela forma que você se veste. Cuidado, viu? Porque Jesus, ele falou, olha, vai ter muitos lobos vestidos de raposas, né? De ovelhas, desculpa, né? Muitos lobos vestidos de ovelhas. E assim a gente vai entrar através do engano. E é assim que acontece na nossa vida. Então uma coisa eu falo para você, quando eu cito um padre, quando eu cito um pastor, eu cito algum tipo de coisa, o que me preocupa, sabe o que é? É que alguém tenta tirar a autoridade de Jesus. Isso me incomoda. Então todas as vezes que alguém tentar roubar a glória que é de Deus, eu vou falar. E vai me incomodar. E eu sei que tem muitas doutrinas que fazem isso. Eu sempre falo, eu prefiro a posição de servo. Não de gente que se intitula algo, que é de algo. Ah, eu sou apóstolo. Ah, eu não sou nada, eu sou servo. E essa dependência emocional a gente não tem que ter de ninguém. Tá acontecendo alguma coisa na tua vida? Tá com algum problema? Tá precisando de algum milagre? Tá. Admite os teus pecados, que Jesus ele vai te ouvir. E isso não quer dizer que ele vai te ouvir e fazer o que você quer, porque tem coisas que são consequências das nossas próprias escolhas. Eu não posso orar para Jesus fazer um milagre na vida de uma pessoa que ela não aceita Jesus. E não adianta, ele não vai vir invadir a vida do diabo e vai converter ele, vai falar, olha diabo, agora você não vai ser mais diabo, você não é mais o pai da mentira. Olha que no final, se a gente ler lá em Apocalipse, vai existir uma batalha, cada um vai defender aquilo que acredita. Então talvez a pessoa que durma na tua cama é um filho do diabo, porque mente, adultera, bebe, bate, xinga, briga e tudo, e beleza, tranquilo. Foi você que escolheu essa pessoa, ou você está sequestrada. Não foi você que achou que podia transformar, você que podia fazer. Você mora com uma pessoa, de repente, que não tem nada a ver com você. Foi você que escolheu. Ah, mas eu posso... Não, você quer pedir para alguém transformar a vida de alguém? Pede para Jesus transformar a sua vida. Começa a conversar você com Jesus. Ah, mas o meu filho... Ah, quem criou teu filho? Quem criou? Você se sente 100% responsável das escolhas dele? Claro, cada um é livre, mas quando a gente cresce num lar onde nós temos bons exemplos, é muito mais difícil. Quando a gente cresce num lar onde os pais, eles amam os filhos e ensinam e usam aquilo que estão na palavra como ferramenta de educação, a palavra fala assim, ó, castiga o seu filho com a vara, senão quando ele crescer ele vai te envergonhar. Ah, mas eu não sabia que hoje não pode bater. Meu, não necessariamente é bater, é ser firme. É ser firme. Hoje não tem mais pai firme, não tem mais mãe firme, não tem mais nada. Tem pessoas que ficam aí assim, ah, ele é assim. Ele é estranho, mas ele é assim. O que você acha que vai acontecer no futuro? Vai te envergonhar. E não adianta falar, porque eu amo desse jeito. É vergonha. É vergonha, isso deixa uma marca dentro do coração de um pai, de uma mãe, e não importa. Não importa. Você aceita o que você quiser. Eu prefiro aceitar o que Deus diz que é certo e o que é errado. O dia que você lê a palavra de Deus, tiver coragem, você vai saber o que é certo e o que é errado. E não tem problema, nossa vida ela é feita para admitir, mudar e continuar. Não é feita para ficar olhando para trás, lamentando e chorando. E aí você escolhe. Se você olhar para trás e continuar chorando e lamentando, vai acabar com depressão. E aí sabe por que às vezes você sente que você não tem fé? Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A nossa fé, se ela não se manifesta no nosso comportamento, também está morta. Não adianta lá eu ficar orando e na hora de amar eu não amo ninguém, na hora de perdoar eu não perdoo ninguém. Não adianta nada eu ficar frequentando a igreja e achando... Ah, eu adoro gente. Nossa, mas como eu adoro gente que fala assim, eu sou evangélico.
ou eu sou adventista. Não, eu sou cristão. A minha fé se pauta em Cristo. O meu caminho, a verdade e a vida é Cristo. E aí o melhor quando você fala, mas eu não frequento a igreja. Pronto, sou herege. Um dia um padre chegou em mim e falou assim, nossa, mas precisava ir, hein? Não sabe o que eu faço, não sabe como eu vivo, não sabe nada de mim. Mas eu tinha que ir na casa de Deus para dar dízimo para ele. Eu tinha que ir lá, olhar ele celebrando uma missa, não desrespeitando, porque eu acho que cada um acredita no que quiser, mas vai me desculpar. Uma pessoa que não me conhece, que se diz representante de Deus, vir me julgar, não julguem para não ser julgados. Então, na medida que ele me julga, tomou. E assim a gente vive no meio dessas pessoas, né? Como Deus diz, ele fala assim, a minha casa era para ser uma casa de oração, mas se tornou um covil de ladrões. E foi. Quem que disse isso? Está na palavra também. Então, se a própria Bíblia, ela diversas vezes, ela se escandaliza com a igreja, por diversas vezes o povo ele vai para o cativeiro, por diversas vezes eles adoram outros ídolos e fazem tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, quanto mais hoje, que as pessoas muitas vezes elas até esqueceram da palavra de Deus. E até mesmo a Bíblia mostra que eles esqueceram da palavra de Deus e ficavam pecando e nem sabia que era pecado, e a vida deles cada vez mais se destruindo. E é sempre isso, atrás de um profeta, atrás de alguém. Hoje é atrás de alguém, você não ora para mim? Não, eu não oro. Eu vou te ajudar a você ter um relacionamento com o seu pai. E Deus, ele fala que tudo que a gente pedir, ele vai fazer se as nossas intenções forem certas. Então começa a corrigir o teu coração, que eu quero ver se tudo isso que a gente tem lido não é verdade. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Poxa, Deus está pedindo, dediquem-se à oração. Ele está falando para mim que é para você pedir oração para alguém? Não, ele está falando para você orar. Para você orar, para você fazer. Se Cristo entrar dentro de nós e quiser que através de nós um demônio seja expulso, poxa, excelente. Mas criar uma dependência de que eu sou a autoridade sua, pelo amor de Deus, misericórdia. Por que eu falo todos os dias, leia a palavra de Deus, para que você converse diretamente com Deus? Por que eu falo, escute louvores, para que você tenha essa parte com Deus, essa adoração ao Senhor? Você sabe por quê? Porque a dor dói no coração de quem sente. Eu posso vir aqui ficar falando palavras bonitas, porque Deus ele tem um propósito para tua vida, não, porque o Senhor ele vai te abençoar, isso daí deixa eu lembrar aqui, isso daí é macumba que fizeram para você, mas essa corrente aí vai ser quebrada, não, vai ser quebrada, não, cara, e começa aquela maluquice, você ouve o que você quer ouvir, beleza, e o que aconteceu na tua vida depois? O que aconteceu no primeiro final de semana? O que aconteceu no primeiro dia que você voltou de volta no lugar que você mais adora pecar? Fez tudo igual, e o que adiantou orar? Ficou emocionado um tempinho? Beleza. É como se fosse aquele remédio que não te permite sentir a dor, mas daqui 8 horas ela vai chegar de novo. Vai chegar de novo. Pensa nessas coisas. Pensa. Quando eu comecei a me converter, eu comecei a ajudar em acampamentos, essas coisas, e teve um acampamento que eu participei que eu ia pregar e tinha uma equipe de intercessão. E eles costumavam orar pelas pessoas que lá estavam, assim, antes de pregar. E eu entrei, era uma senhorinha e um senhor, e ela orou por mim por 2 dias que eu preguei. No primeiro dia, ela pegou e não falou nada. No segundo, tava com o rapaz junto. Aí ela perguntou para ele assim, você sentiu alguma coisa quando você orou por ele? Ele falou, senti uma coisa muito ruim. Olha o que ela falou para mim. Filho, eu não sei o que você tem, mas a oração que você está precisando não é a nossa. Você precisa falar com Deus. Você precisa admitir a sua culpa. Falei, tá bom. E foi a partir desse dia que a minha conversão, ela começou a ser genuína. Porque eu entendi o que aquelas pessoas estavam me falando. Elas não estavam dizendo, olha, o relacionamento que Deus quer ter é diretamente com você.
Só que você precisa admitir essas coisas para que nós possamos conversar. E quer dizer que eu saí perfeito? Não, mas eu aprendi o caminho que eu tinha que caminhar. E é esse caminho que eu caminho até hoje. Olha para você ver como uma oração lá atrás, da forma certa, uma oração como exortação, uma oração como direcionamento, não uma oração como emocionado. Ai, ora para que protege a minha família, os meus... Cara, quer proteção? É Jesus. Chama ele para dentro da tua casa, abre uma Bíblia lá dentro, lê, conversa com a tua família, ouve louvor, teu lar vai estar abençoado. Agora, ficar aí na saia e na barra dos outros usando gente de muleta espiritual, não dá, né? Não dá. Se você não faz a sua parte, não adianta nada pedir oração para alguém. Deus está te esperando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você tenha maturidade espiritual para receber essa palavra. Eu sempre coloco a palavra com os meus testemunhos, para saber que eu já passei também por esse processo e eu não estou aqui para condenar ninguém. Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui sempre relatando histórias de coisas que aconteceram, baseadas na minha própria vida, baseadas nas coisas que o Senhor ele coloca dentro do meu coração, baseado nas coisas que eu li na palavra de Deus e que o Espírito Santo me apresentou. Então eu acredito que isso é a melhor forma da gente começar a se converter e que eu acho que para a sua vida ia encaixar perfeitamente, porque Deus é tudo em todos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.